Ai, amores e amoras, você sabe o que é hippie? Você já ouviu falar no movimento hippie? É sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Já que eu sou uma hippie chique, é sobre isso que a gente vai falar no canal. Muitas pessoas perguntam como é que é minha vida, se eu me considero uma hippie. E aí eu fui questionar isso, porque embora eu tenha nascido no auge do movimento hippie, eu nasci em dezembro de 1968, era o auge do movimento hippie. Eu vivi 40 anos da minha vida sem saber que existia isso. Eu não sabia que tinha esse movimento, a não ser quando a gente via passar em alguns filmes, né, aquela gente colorida, tal. E bom, então vamos falar disso. Eu quero falar da origem, do tipo de música, do lema dos hippies, sobre drogas, se ainda existe, né, hippies no Brasil. Então bora lá. É o seguinte, o movimento hippie foi um movimento de contracultura que se deu no final dos anos de 1960, isso lá por 66, e se estendeu até 1970. Começou na Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, por jovens que queriam questionar os valores da sociedade, né? Aqueles valores vigentes. Lembrando que eles tinham acabado de passar por 2 guerras, né, mundiais, e estava no auge da guerra do Vietnã. Então, o lema do hippie é paz e amor, peace, love, porque justamente o que eles pregavam, qual era a ideologia? É viver a liberdade com amor e sem guerras, sabe? Num mundo pacífico, harmonioso, em comunidade, que ninguém seja mais do que o outro, que a gente não tenha que estudar ou fazer coisas para ser mais do que o outro, ou acumular riquezas, e sempre de uma forma mais pacífica, em comunidade e tal. E aí os hippies têm muitas características, tem muito, falam-se com muito preconceito e muita fantasia do hippie, né? Muita gente fala que é um bando de baderneiro, de bagunceiro, mas na verdade eles foram revolucionários, mudaram o mundo com toda a atitude que eles tiveram. Porque o que eles faziam? Eles começaram a se reunir ali em São Francisco, na Califórnia, e começaram a conversar sobre, né, esses lemas, essas novas questões, e começaram a fazer festas. Hippie gosta de muita festa e sempre em comunhão com a natureza. É uma outra característica muito forte, é a gente voltar a nossa conexão com a natureza, é a gente se conhecer, ao invés de juntar materiais, se conectar e se conhecer. Por isso muitos hippies acabaram sendo guiados por culturas espiritualistas, como o budismo, como o hinduísmo, como o xamanismo, porque até nas roupas, né, nas vestes, eles usavam muita calça assim, né, roupa velha, colorida e rasgada. Rasgada por quê? Porque não ao consumismo, a gente não precisa ficar comprando uma coisa toda hora, a gente pode reaproveitar, e se ela rasgou, tudo bem. Minha blusinha, por exemplo, é rasgadinha e tá tudo ok. E roupas assim psicodélicas, porque o hippie é muito associado assim as sensações, a gente tem que viver, ao invés do paraíso, né, como os cristãos pregam que o paraíso seja num lugar depois da morte ou num lugar afastado da terra, os hippies consideravam que o paraíso, paradise now, paraíso é aqui e agora, a gente pode viver uma vida feliz, plena, de prazer agora. Então esses eram os principais lemas. Eu tô com a colinha aqui, gente. Tudo bem se ficar refletindo isso aqui, as luzes aqui que eu coloquei para melhorar? Vamos lá, quem conhece o canal, aliás, quem não conhece, sintam-se convidados. Cada semana eu trago um tema aqui, falo alguma coisa aqui de São Tomé ou de alguma coisa de aprendizado, e nas redes sociais eu posto todo dia coisas de São Tomé, tá bom? Hippie Chique no YouTube, Hippie Chique no Facebook, Hippie Chique lá no Instagram. Então, vamos lá. O lema paz e amor, né, que é o sonho do mundo de harmonia e paz, né, a ideologia sempre da liberdade, amor livre, né, eles que começaram com essa coisa de não precisa ter casamento pro resto da vida, o amor tem que ser livre, se eu não tô feliz com a pessoa, eu vou partir para outras relações e tal. Eles pregavam também, já ouviram falar de sexo, drogas e rock and roll? Eles gostavam muito de festas ao ar livre, em contato com a natureza.
E aí, nessas festas, rolava muito sexo, drogas e rock and roll. As drogas eram uma característica do hippie. Só que não com uma coisa assim. O ideal era vamos entrar em contato com o que a gente não conhece, sabe? Transcender, atingir um estado mental que não o normal. Era com essa função. Aí quais eram as drogas mais consumidas? Maconha, haxixe, LSD, peiote, cogumelo, mescalina. Será que eu esqueci de alguma? Enfim, que mais? Gente, cada tema desse dá margem pra gente falar sobre várias coisas. O LSD começou, sabe aonde o LSD começou? Que o pessoal tomava muito LSD para ter outras experiências, né, corpóreas e mentais, tal. Saiu de uma faculdade de Harvard. Eu esqueci o nome do cientista lá que estava fazendo lá um experimento e aí viu que num acidente que coisou a mão dele lá, ele viu, teve alucinações e tal, e depois começou a espalhar a droga e ela começou a ser usada nesses festivais. E como eu disse, cada tema que eu for falar dá margem pra gente falar de mais coisas, porque é tudo uma história bem grande, é tudo amplo. E eu tô fazendo aqui um en passant, tá bom? Então, eles também cultuavam as religiões. Cultuavam não, mas eles gostavam dos aspectos das religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e também o xamanismo, né, que é coisa dos índios e tal. E o xamanismo é através da ayahuasca, não falei da ayahuasca, né, que uma coisa utilizada também para isso, para expansão da consciência. Então, os hippies, eles, além de manifestarem sua vontade e sua luta contra as guerras, as armas nucleares, tudo, eles também iam em busca da espiritualidade, através dessas outras práticas não ocidentais, né? Essas orientais. A yoga também. Então eles começaram a ficar ligados tudo que estava rolando na Índia. Muitos desses hippies, que começou na Califórnia e tal, mas depois se estendeu para o mundo inteiro. E muitos iam atrás de guias espirituais. Falar de música, então. O que ouvia-se naquela época, né? Por essa comunidade, muito rock and roll, o rock psicodélico. Aí o que tinha? Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Beatles. Aliás, acho que o Beatles deve ter sido o maior representante na música da cultura hippie, né? Quem mais? Jimi Hendrix, eu já falei. Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd, Bob Dylan, Neil Young e entre outros. E no The Who, e no Brasil, Raul Seixas, Mutantes, Secos e Molhados, Novos Baianos, Tropicalistas, quem mais? Zé Ramalho, né? E além, né, desse internacional e nacional, tem também uma vertente aí que surgiu dos hippies, que é a música eletrônica, né? O Goa Gil foi a primeira, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é Goa Gil. Era um hippie, ele foi pra Índia e tal, e ele juntou essa sabedoria dessa música sintética, meio até alienígena, com um pouco de música tribal, sabe? Ele juntou aspectos da yoga, sabe, de transcender com a música, para ter justamente essas sensações corpóreas e de mente. E até hoje esses festivais ainda estão aí. Tem a Shakti aqui em São Tomé, que é essa semana inclusive, que tá todo mundo convidado, que é uma dessas festas. E é sempre festas assim, ao ar livre. O Destoque naquela época foi uma que ficou muito famosa, mas tiveram outros festivais muito famosos. Rainbow ainda existe até hoje. Aqui no Brasil tem Psicodália, que ainda existe até hoje. O que mais? Woodstock, que em São Tomé de vez em quando rola. E o Burning Man, que pra mim é meu sonho, é chegar nesse festival um dia, no Burning Man, que são em desertos e tal, e é toda uma construção, assim, é viver em comunidade, construir as próprias coisas e com experiências corpóreas,
experiências mentais, eu tô falando disso toda hora, né? Mas é a transcendência, é viver de extremo prazer não sei, mas de prazer e em comunidade agora. Que mais que seria legal falar? Comunidades no Brasil que ainda existem esses movimentos. Hippie foi um movimento, né, gente? Agora, a vida alternativa que foi trazida pelos hippies ainda existe. Aqui em Santo Tomé é uma das primeiras cidades que tem ainda essa vida alternativa, né? A gente vive muito nesses modos riponga, não é à toa que eu tô aqui. Falando de música ainda, o Ventania é um representante atual da música hippie, né, que hoje em dia é muito chamado de maluco de estrada. O hippie trocou muito por esse termo, maluco de estrada, tal, maluco beleza, enfim. O Ventania é um cara que faz esse tipo de som, né, que tá na mídia, que é conhecido e ainda faz esse som e mora aqui em Santo Tomé das Letras. Então, quais outros lugares aqui no Brasil que tem? Arembepe, eu fiz uma colinha e já me perdi, ó. Arembepe, eu sei que é a Pirenópolis, Trindade, Trancoso, na Bahia. Foi essas que eu pesquisei. Hippie é muito ligado ao misticismo, também gosta dessas coisas ocultas. E que mais? Repúdio à ganância e à falsidade. Isso é muito verdade. E é isso, gente. É o que eu tenho para contribuir com isso que eu vivo aqui. Eu vivi uma vida assim, até os 40 anos, eu nem sabia o que era direito esse movimento, mas eu sempre fui meio assim, sempre... uma outra característica, além de viver em comunidade, viver nômade, aquelas pessoas que vivem viajando. E eu viajo desde antes de assistir filme, antes de saber que existia hippies, eu já tenho esses ideais, assim, sabe? Apesar de não gostar muito de me colocar em categoria, porque hoje eu tô assim, mas se eu quiser colocar um salto, se eu quiser tirar isso aqui, fazer chapinha no cabelo, eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser. Não gosto que me prendam assim você é hippie, então você não usa salto alto, não faz a unha, não sei o que lá. O dia que eu tô afim, eu faço chapinha, coloco cílios mesmo e consumo se eu quiser, enfim, como até Nutella, mas os ideais mais fortes são esses mesmo, de paz, de harmonia, de liberdade, de cada um tem direito a fazer o que ele tá a fim de fazer, né? Se você tem ideais que a tua vida rege por alguns ideais, que você siga eles, né? E se você tem outros ideais, que a gente siga cada um nos seus ideais. A hippie gosta muito de Kombi, como gostava de viver em comunidade. Gente, por que eu sou chique? Eu, apesar de me considerar assim hippie, de tantas pessoas me falarem, eu acabei adotando, né, esse nome, porque as pessoas me chamavam muito mais de hippie do que eu me colocava, mas hoje eu adotei. E por que chique? Porque eu moro numa casa, não vivo em comunidade, tenho geladeira, tenho fogão e o movimento hippie era... primeira coisa era viver antes de possuir. Eu tô aí no meio termo, acho que a vida é assim, a gente tá procurando o equilíbrio, eu encontro o meu equilíbrio assim. Se você tem alguma coisa para contribuir aí, né, alguma coisa que faltou, quiser complementar ou perguntar alguma coisa, fica à vontade, fica o convite para você conhecer Santo Tomé das Letras, conhecer minhas outras redes sociais, dá o curtidinha, comenta alguma coisa, compartilha com alguém, se você achar que é a cara de alguém. E é isso. Paz, amor e pé na estrada para todo mundo.